Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condena 4 envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo. Polícia americana prende suspeito de atentado no metrô de Nova York. Rússia volta a atacar Kharkiv na Ucrânia e aumenta o número de mortes de civis. OMS decide não rebaixar classificação e mantém Covid-19 como pandemia. Medo de fraudes no Pix provoca o bloqueio de um celular a cada 2 minutos no Brasil. Comércio no país sobe pelo segundo mês seguido. Ministério da Saúde lança campanha contra o mal de Chagas. E o governo lança plano para multiplicar a reciclagem de lixo no Brasil. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou 4 envolvidos no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. O julgamento de 4 dos 9 acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo durou quase 24 horas. Pouco antes das 6 da manhã, a suspeição da acusação foi finalizada. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por falsidade ideológica. Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo, foi inocentado da acusação de homicídio triplamente qualificado, mas condenado por associação criminosa com pena de 2 anos e 2 meses em regime semiaberto. Já o ex-PM Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso, assim como sua esposa, Andréa Santos, condenada a 4 anos e 3 meses. Outros 2 filhos da ex-deputada federal já foram condenados no processo em novembro do ano passado. Flávio Santos, por ser o autor dos disparos de arma de fogo, e Lucas César, por ter ajudado o irmão na compra da arma utilizada no crime. Flor de Lis segue presa na penitenciária do complexo de Jericinó, aguardando seu julgamento, que será no dia 9 de maio. A polícia prendeu o suspeito de ter causado o atentado no metrô de Nova York, nos Estados Unidos. 23 pessoas foram feridas e 10 delas baleadas. O suspeito, identificado como Frank James, de 62 anos, foi preso com a ajuda de moradores e uma busca incansável que durou mais de 30 horas. James foi detido no bairro de East Village, em Manhattan, com o apoio de imagens de câmeras de segurança. Após ser preso, James enfrentará uma acusação federal por violar uma lei que proíbe ataques ao transporte público. Kishan Sewell, a comissária da polícia de Nova York, disse em uma entrevista coletiva que antes do ataque, James foi preso 9 vezes em Nova York e 3 vezes em Nova Jersey. Se ele for condenado agora, poderá receber uma sentença de prisão perpétua. Segundo as autoridades, uma investigação paralela continuará para descobrir qual teria sido a motivação de James para cometer o atentado. Até o momento, o que se sabe é que o agressor provavelmente agiu sozinho. A pandemia de Covid-19 levou à redução na frequência de doações aos bancos de sangue. Esse panorama tem se repetido em diversas regiões do país. Em fevereiro, 13 estados estavam com estoques baixos ou críticos nos bancos de sangue, segundo dados do Ministério da Saúde. Informações das secretarias de saúde dos hemocentros do país indicaram que a escassez de sangue em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Amapá, Acre, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Os dados da época apontavam estabilidade em Alagoas, Santa Catarina e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, o sangue AB negativo é o que tem menor quantidade de bolsas armazenadas. Já o sangue A positivo tem a maior disponibilidade, com mais de 8.000 bolsas disponíveis. O impacto mais significativo nos estoques foi registrado em 2020, por conta da disseminação do coronavírus.
Para frear a doença e possibilitar a doação de maneira segura, os postos de coleta adotaram protocolos ainda mais rígidos de higienização, com medidas de prevenção definidas pelo Ministério da Saúde em parceria com as redes estaduais. Em São Paulo, a Fundação ProSangue, que é vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, indica que os tipos sanguíneos O negativo, O positivo, B negativo e B positivo têm estoque para menos de um dia. Já os tipos A positivo, A negativo e AB negativo têm quantidade suficiente para atender apenas a demanda de um dia. A Fundação alerta que há risco de falta de sangue para atender pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusões. Por isso, a ProSangue apela para que a população faça doações nos próximos dias. Uma única doação de sangue pode beneficiar até 4 pessoas. O Hemocentro está recebendo doações em 2 postos na capital paulista e em 4 na Grande São Paulo, em Osasco, Barueri, Guarulhos e Carapicuíba. Há uma programação especial de horários de atendimento durante os feriados. Endereços, agendamento de doações e demais informações podem ser obtidas no site da ProSangue. Vale lembrar que nos feriados o número de doadores diminui e nessas circunstâncias a demanda cresce por conta de acidentes. Por isso a importância de doar sangue, sobretudo nessas ocasiões. E neste feriado as agências bancárias estarão fechadas. As áreas de autoatendimento, atendimentos pelo celular, pelo computador e pelos call centers, assim como internet e o mobile banking, permanecerão disponíveis. As contas de água, luz, telefone e outros carnês com vencimento no dia 15 poderão ser pagos sem juros no próximo dia útil, segunda-feira. Já os deputados federais deverão voltar ao trabalho presencial a partir da próxima segunda-feira. Segundo o ato publicado hoje pela presidência da Câmara Federal, os parlamentares não poderão mais continuar como estão desde o início do ano, trabalhando em regime híbrido que permite a participação em votações de maneira presencial ou remota. O Brasil é o 4º país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 422.565.694 aplicadas. Delas, mais de 83.666.000 são as de reforço. Daqui a pouco, o movimento do comércio brasileiro aumentou pelo 2º mês seguido. E veja também, tropas russas voltam a atacar a Ucrânia, provocando o maior número de mortes de civis e até a rendição de soldados. As vendas do comércio cresceram em fevereiro. Foi a 2ª alta seguida do setor varejista. Quem tem mais informações é a repórter Maria Clara Leite. O comércio varejista brasileiro cresceu 1,1% no mês de fevereiro. Isso porque, das 8 atividades analisadas, 6 apresentaram um avanço. Olha só quais foram: livros, revistas e também os jornais e papelaria tiveram alta de quase 43%. Combustíveis e lubrificantes registraram um aumento de pouco mais de 5%. Móveis e eletrodomésticos, 2,3%. Tecidos, vestuário e calçados, alta de 2%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 1,6%. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas, avanço de quase 1,5%. Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria tiveram queda. E o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação ficou estável. Agora, o comércio varejista ampliado, que engloba aí também os materiais de construção e automóveis, esse cresceu 2% no mês de fevereiro. Mas esse resultado positivo foi puxado pelas vendas de automóveis, motos e também de peças. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,26%, com investidores à espera de novos eventos para calibrar melhor os preços, enquanto as atenções se voltam para a decisão de política monetária na zona do euro. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,68 na venda.
Já a Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,55%, com 116.781 pontos. A Confederação Nacional da Indústria baixou a sua previsão para o crescimento da economia este ano. Depois dos aumentos inesperados da inflação nos últimos meses, a estimativa do aumento do PIB caiu de 1,2% para 0,9%. Segundo a CNI, o aumento do custo de vida deverá restringir o poder de compra das famílias em dimensão acima do esperado. A Rússia realizou novos bombardeios na região de Kharkiv no 49º dia de conflito na Ucrânia. E no sudeste do país, o porto de Mariupol foi completamente tomado pelos russos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que mais de 1.000 fuzileiros navais da Ucrânia, incluindo 162 oficiais, se renderam na cidade portuária de Mariupol. A região, que está cercada por tropas russas há semanas, viu os combates mais ferozes e a destruição mais abrangente desde a invasão russa no dia 24 de fevereiro. A captura do porto ajudaria os russos a garantirem uma passagem terrestre entre as áreas orientais, controladas pelos separatistas, e a Crimeia, que a Rússia prendeu e anexou em 2014. Já em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, novos projéteis russos atingiram uma área residencial perto do aeroporto local. Os bombeiros lutaram para apagar as chamas que o ataque provocou em uma escola profissionalizante. O bombardeio também danificou vários prédios ao redor. A cidade pode ser o próximo passo de dominação russa. Após os ataques, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia utilizou bombas de fósforo branco na Ucrânia, incriminando Moscou de usar táticas terroristas contra civis. A acusação de Zelensky é crítica, já que a produção, o uso e o armazenamento desse tipo de bomba é proibido pela Convenção de Armas Químicas de 1997. Na tentativa de auxiliar de alguma forma, o governo dos Estados Unidos anunciou uma ajuda de 750 milhões de dólares à Ucrânia. A ajuda será baseada em assistência militar, com armamentos e munições para a luta contra as forças russas. Quem também irá fornecer ajuda é a União Europeia, que anunciou o envio de 543 milhões de dólares ao país invadido. Desde o início da guerra, os líderes dos Estados Unidos e da Europa estão sendo pressionados pelo presidente da Ucrânia a fornecer armas e equipamentos. O conflito, que se aproxima dos 2 meses de duração, já deixou milhares de pessoas mortas. Segundo um levantamento da ONU, pelo menos 1.892 civis foram mortos desde o início da guerra. O número inclui desde as crianças até as pessoas idosas. E a dificuldade nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia são um grande indício de que os números poderão aumentar bem mais. Uma empresa alemã vai colocar em funcionamento em maio uma usina de energia solar flutuante que foi construída em um lago de uma pedreira. A tecnologia renovável é de instalação rápida e pode ajudar a afastar o país dos combustíveis fósseis russos. A empresa responsável pelo projeto disse que a usina solar, que é de propriedade familiar, fica na cidade de Haltern am See, no oeste da Alemanha. Ela será capaz de fornecer 3 megawatts de energia, o equivalente a uma turbina eólica terrestre tradicional. A planta, com 5.800 placas agrupadas em 360 módulos flutuantes, entrará em operação em maio. O lançamento vai ocorrer enquanto a Alemanha luta para encontrar fontes alternativas de energia e eliminar gradualmente sua dependência do petróleo e gás russos após a invasão da Ucrânia por Moscou. O chefe de gerenciamento de produtos da empresa disse que a Alemanha poderia abrigar cerca de 20 gigawatts de energia solar na água.
Wir sehen jetzt hier den gerade im Bau befindlichen Solarpark hier. É uma verdadeira inovação na Alemanha. E na Holanda, muitas usinas já foram implementadas dessa maneira. São mais de 200 megawatts. Mas atualmente estamos construindo a maior usina solar flutuante da Alemanha. Os painéis flutuantes usarão um espaço que estava ocioso em uma mineradora e uma região densamente povoada. Com a captação da fonte de energia renovável, haverá economia de 1.100 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano em comparação com a mesma quantidade de energia produzida a partir de combustíveis fósseis. A usina pode dar uma grande contribuição para a transição de energia neutra em terra, porque aqui um lago que anteriormente era usado para a extração de cascalho está sendo convertido em uma usina de energia renovável. A empresa do ramo energético planeja colocar em operação 1 gigawatt de capacidade renovável ainda este ano. Os negócios da companhia se concentram em energia eólica e também organiza acordos de compra de energia limpa para empresas multinacionais. Com isso, o lucro saltou 26% em 2021, representando 135 milhões de euros, o equivalente a mais de 689 milhões de reais. Analisamos de perto o potencial de usinas solares flutuantes na Alemanha e acredito que este é apenas o começo de uma grande implementação de usinas de energia renovável em superfícies aquáticas. Só na Alemanha, em lagos sem nenhum uso, até 20 gigawatts de energia solar podem ser gerados. E veja a seguir, venda de motos aumenta e quem deseja modelo 0 km deve entrar na fila. E o Ministério da Saúde lança campanha contra a doença de Chagas. As vendas de motos cresceram mais de 30% no primeiro trimestre deste ano. A procura cada vez maior é causada principalmente pelo preço dos combustíveis e quem quer comprar precisa entrar na fila. Preços dos combustíveis nas alturas e a dificuldade cada vez maior de continuar andando de carro. Foi esse cenário que levou muitos brasileiros a mudarem o meio de transporte nos últimos meses. A moto passou a ser opção para muita gente. Segundo dados da Abraciclo, a associação que representa a indústria de motocicletas, as vendas cresceram 33,7% no primeiro trimestre de 2022. Só no mês de março, o número de motos emplacadas aumentou 46,8% em relação a fevereiro. Só que, na comparação com março de 2021, a alta foi de quase 77%. De acordo com a entidade, outro fator que tem impulsionado as vendas de motos é o delivery, que vem crescendo desde o início da pandemia. Segundo dados da pesquisa Consumo Online do Brasil, só os pedidos de refeições pela internet ou aplicativo cresceram mais de 60% de março de 2020 a dezembro de 2021. Com esses resultados, a indústria está com dificuldade de atender a demanda de motocicletas. A informação da Abraciclo é que, neste momento, já há filas de espera por uma moto 0 km. Os brasileiros pagam cerca de 12 bilhões de reais por mês em tributos na conta de luz. Segundo o levantamento da Abrace, a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, 47% do valor das faturas pagas nos últimos 4 anos foram de impostos. Em 33 países pesquisados, o custo da energia no Brasil em relação à renda per capita é o segundo maior do mundo, atrás apenas da Colômbia. E no Mato Grosso do Sul saiu hoje o índice do reajuste da energia no estado. Como já era previsto, será de quase 20%. O aumento vai entrar em vigor ainda este mês. O aumento passa a valer a partir desse dia 16. O consumidor que pagava R$ 69,36 por 100 kWh passa a pagar R$ 81,25, acréscimo de quase 18%. Isso fora os impostos e taxas. Em média, com todos os encargos, 100 kWh vão custar R$ 100 em Mato Grosso do Sul, R$ 1 por kWh
a terceira maior tarifa do país. O aumento foi anunciado após a concessionária de energia registrar em 2021 um lucro líquido de 3 bilhões e 100 milhões de reais. O reajuste foi dado acima da inflação, pois o contrato com a concessionária é antigo e reajustado pelo Índice Geral de Preço de Mercado, IGPM. Esse índice, ele leva em consideração o dólar. Então, o dólar está muito volátil, né? Mas eu tenho um acumulado. E o acumulado de 12 meses, dos 12 últimos meses, né? Deu 14,77. Nossa dívida impacta em 8,68 na fatura. Então, essa somatória desses componentes financeiros é que trouxe para esse índice tão elevado e aí apertado para o consumidor. Em outro comparativo, em 2017, a tarifa nua sem encargos era de R$ 49,20. Com os R$ 81,25 de agora, a reposição em 5 anos chega a mais de 65%. A inflação acumulada no período está em torno de 26%, menos da metade. Conforme a presidente do Conselho de Consumidores, é difícil reformar o contrato, que ainda vai demorar 4 anos para vencer. Existe no programa, né, no modelo do setor elétrico, a figura da revisão extraordinária, mas seria muito impactante para o mercado. Quer dizer, você faz um contrato, você tem uma vida e aí você pode acabar confundindo o investidor internacional com essa situação. Por outro lado, o governo federal retirou a bandeira de escassez hídrica, que poderia causar um aumento de mais 3% na tarifa. E para o consumidor que não aguenta mais ver aumentos de preço, por conta especialmente dos combustíveis, agora temos mais um fator que deve elevar os preços de praticamente tudo. Ele vai ter esse aumento, né, de 18% na sua despesa relacionada com energia elétrica, mas também quando ele sair, precisar da padaria, quando ele precisar de hortifruti, porque tudo é necessário para conservação de energia, esses outros atores, esses empresários também estão sofrendo esse mesmo ajuste. O Senado aprovou um projeto criando a bula digital de medicamentos. O texto já foi aprovado na Câmara e segue para a sanção presidencial. Pela proposta, as embalagens dos medicamentos virão com código de leitura QR Code, que permitirá o acesso às informações do produto. O texto também revoga a implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que teria o objetivo de acompanhar os remédios desde a produção até o consumo. O Ministério da Saúde iniciou hoje a campanha de combate à doença de Chagas. A iniciativa tenta conscientizar a população sobre a enfermidade, que hoje atinge cerca de 1 milhão de pessoas. A campanha do Ministério da Saúde foi lançada um dia antes do Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas e pretende conscientizar as pessoas a controlarem a ação do barbeiro, que é responsável por causar a doença. Geralmente, ele fica dentro de casa em locais mais escuros, como atrás dos quadros de parede e embaixo de colchões, por exemplo. A doença de Chagas é infecciosa e mata cerca de 4.000 pessoas por ano no Brasil. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o barbeiro é encontrado em comunidades mais pobres, porque nesses locais o controle de pragas é menor. É em ambientes de mais vulnerabilidade social que o ministro Marcelo Queiroga quer que a campanha seja mais abordada. Ele falou sobre o assunto durante o evento que marcou o início da campanha. Sobretudo em países da América Latina, estão em risco para essa doença. Já vencemos muitos desafios, já melhoramos as condições socioeconômicas, mas ainda persiste em função das desigualdades sociais, não só a possibilidade da transmissão habitual, como outras formas de transmissão, como transmissão oral, a questão congênita. É por isso que o Ministério da Saúde se compromete a continuar trabalhando para erradicar as várias formas dessa doença. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os estados da região norte apresentam grande parte de casos da doença de Chagas e, por isso, o órgão deve capacitar os profissionais da saúde a cuidarem com mais propriedade dos casos mais agudos nessas localidades. O Ministério também tornou o problema, em 2020, como uma doença de notificação compulsória.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina que profissionais da saúde comuniquem às autoridades sanitárias quando há um agravo no quadro de saúde de quem foi infectado pelo barbeiro. Uma nova versão da vacina da Pfizer pode ser desenvolvida até setembro. Esse novo imunizante terá alta eficácia contra todas as variantes descobertas até agora. A declaração foi dada pelo presidente da farmacêutica, Albert Bourla, que em uma cobertura de imprensa realizada pela Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 163 mortes e 14.376 novos casos. Dos mais de 30.210.000 diagnósticos, mais de 29.167.000 pessoas se recuperaram e 381.000 seguem em acompanhamento. E veja a seguir, donos de celular roubado bloqueiam aparelho com medo de golpe através do Pix. E veja também, governo lança programa para multiplicar a reciclagem de lixo no Brasil. As fortes chuvas que devastaram parte da costa leste da África do Sul nesta semana já deixaram ao menos 259 mortos. Em Durban, epicentro da catástrofe, mais de 6.000 moradias foram destruídas. Paisagens destruídas, desmoronamento de pontes, deslizamentos de terra e estradas submersas. Esse é o atual cenário da cidade portuária de Durban, na África do Sul, que enfrenta a maior sequência de chuvas dos últimos 60 anos. Já são dezenas de pessoas desaparecidas e um grande congestionamento de corpos nos necrotérios da região. Foram enviados pela polícia mais de 300 oficiais para o município, enquanto a Força Aérea enviou aviões para ajudar nas operações de resgate. As chuvas obrigaram o porto mais importante da África subsaariana a interromper suas operações, já que a principal estrada de acesso sofreu graves danos. Containers foram arrastados e formaram montanhas de metal e sucata. Além disso, um caminhão-tanque foi avistado boiando no mar após ser arrastado para fora da estrada. Os serviços ferroviários foram suspensos na província devido aos deslizamentos de terra. As escolas em áreas não afetadas pelas enchentes reabriram na quarta-feira, mas com menos alunos em sala. O governo da província disse que a catástrofe causou um caos incalculável e um grande dano para a sociedade. Há algum tempo, a região sofre com a temporada de chuvas. Em Moçambique, ao norte da África do Sul, uma inundação deixou mais de 50 mortos no mês passado. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a decisão de manter a Covid-19 como uma emergência de saúde internacional ou pandemia. Segundo a OMS, ainda não é hora de baixar a guarda, mas sim dos países continuarem se preparando para enfrentar esse tipo de crise. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o Comitê de Emergência da OMS recomendou não alterar o nível de alerta em relação à Covid-19, tendo em vista que o vírus continua sendo transmitido intensamente e sua evolução é imprevisível. Ele falou ainda que é necessário prosseguir com os esforços para que as vacinas, tratamentos e outras ferramentas desenvolvidas para enfrentar a pandemia sejam distribuídos de forma igualitária entre e dentro dos países e que se avance a vacinação nos maiores de 60 anos. Tedros Adhanom acrescentou que o número de novos casos confirmados de Covid-19 e mortes causadas pela doença continuou a diminuir no mundo nas últimas semanas. Esta é a terceira semana consecutiva em que ambos os indicadores decrescem a uma taxa, nos últimos 7 dias, de 24% e 18%, respectivamente. O total global da semana passada foi de 7 milhões de novos casos de Covid-19 e mais 22 mil mortes, com declínios observados em todas as regiões do mundo. Mais uma economia foi abalada pela inflação. No mês passado, os preços subiram 1,1% no Reino Unido. Em termos anuais, o índice chegou a 7%, que foi o mais alto em 20 anos. Ali, os
preços dos combustíveis também foram os principais responsáveis pela alta nos preços gerais. O governo arrecadou 422 milhões de reais em um leilão de áreas de petróleo e gás sem a participação da Petrobras. Ao todo foram vendidos 59 dos 379 blocos oferecidos. Os blocos foram contratados por 3 empresas que devem investir 406 milhões de reais em atividades de exploração nos próximos anos. As ofertas de hoje são permanentes, sendo a principal modalidade de licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural do país. Esse foi o 8º leilão em 3 anos. Juntando todos os valores anteriores, os investimentos chegam a 620 bilhões de reais, com uma arrecadação governamental superior a 1 trilhão ao longo dos próximos 30 anos. Com as ofertas apresentadas, destaca-se o interesse de várias empresas iniciar ou consolidar sua atuação no Brasil, adquirindo campos maduros da Petrobras. Na sessão pública, empresas podiam fazer propostas por 14 setores de blocos exploratórios, localizados em 7 bacias: Santos, Pelotas, Espírito Santo, Recôncavo, Potiguar, Sergipe, Alagoas e Tucano. Os maiores lances foram dados pela francesa Total, que ofereceu 275 milhões de reais por 2 concessões, e pelo consórcio formado por Shell e Ecopetrol, que já haviam atuado em parceria no último leilão. As 2 empresas ofereceram 140 milhões de reais por 6 áreas. As concessões estão localizadas em áreas com grande potencial de produção de gás natural. Ao todo, o bônus de assinatura que será pago somou 422 milhões de reais. E a cada 2 minutos, um celular é bloqueado por roubo ou furto no Brasil. Mas antes de desativar o aparelho, as vítimas correm contra o tempo para bloquear, Beatriz, o Pix. É que as quadrilhas têm investido nesse crime para limpar as contas das vítimas por meio dessa modalidade de pagamento. Cristiane estava no carro com o filho quando o celular que guiava o caminho foi roubado por 3 homens. Quando eu me atentei, tinha já um cara dentro do carro, aqui no colo do meu filho, e ele pegou o celular no Waze, estava aberto no Waze, pegou minha bolsa e saíram correndo. Foi mais um entre os milhares de aparelhos subtraídos todos os dias no país. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que a cada mês, cerca de 70 mil celulares são bloqueados no Brasil justamente por furto ou roubo. E isso tem promovido uma corrida das vítimas a bloquear também as funcionalidades bancárias, em especial o Pix. Essa é a primeira atitude que deve ser tomada por quem tem o celular roubado ou furtado, como explica a delegada de polícia, Raquel Galinatti. É necessário imediatamente bloquear o acesso às contas, a qualquer tipo de transação bancária, cartão de crédito, aplicativos de compra. Trocar senhas importantes como a do e-mail, por exemplo, também é primordial. Depois é preciso bloquear o celular junto à operadora, mas para isso é necessário ter em mãos o e-mail, um código que identifica cada celular. Para ter acesso a esse número, basta digitar em seu aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. E aí, o número aparece. Com todas as informações em mãos, chega a hora de fazer o boletim de ocorrência, que pode ser online ou presencial. Todas as informações necessárias, desde características desse criminoso, como informações do próprio aparelho, de qual foi o aparelho roubado, de todas as informações, dados para que a polícia possa, desta forma, identificar o criminoso. Cristiane fez tudo isso. Conta que agiu rápido. Como o assalto aconteceu numa sexta-feira, a educadora física bloqueou tudo por telefone. Mas na segunda, quando foi até a instituição financeira, descobriu que mesmo com bloqueio, os criminosos conseguiram transferir da conta dela um montante de R$10 mil. Eles fizeram Pix de sexta para sábado, virou. Eles começaram a tirar dinheiro sábado o dia inteiro da minha conta, domingo o dia inteiro.
Na hora que eu estava com a gerente ali, a moça que atende, eles estavam fazendo o TED das minhas aplicações. E aquilo acabou comigo. Até porque, segundo a Cristiane, o banco não tomou providência. E o caso dela não é isolado. Para vítimas que vivenciaram essa mesma situação, o especialista em segurança orienta. Eu acho que o consumidor, tendo em vista as recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, há a possibilidade, sim, disso ser buscado perante o judiciário. Mais que isso, há reconhecimento por parte do judiciário de que o consumidor, numa situação que nem essa, está diante de um serviço inseguro e, portanto, deve ser indenizado. No ano passado, o Banco Central fez uma série de mudanças no Pix, como limitar os valores de transações para reduzir riscos. Ainda assim, as quadrilhas continuam agindo nessa modalidade de crime. Já existem vários precedentes entendendo que, na verdade, que o que me parece que é correto o entendimento do Poder Judiciário, de que isso sim há uma insegurança do serviço. O serviço é inseguro na medida em que ele não tem a segurança que dele se espera. E aqui eu trouxe um exemplo claro, quer dizer, que se os bancos continuassem trabalhando do jeito antigo, existiria essa segurança. Digamos que alguém tomasse o celular e alguém roubasse o celular e tivesse que confirmar uma operação. Se aquela operação há necessidade de uma confirmação de um número que não vai para o próprio celular, a pessoa não consegue fazer a operação. Essa insegurança impulsionou a Cristiane a redobrar os cuidados. Você tem que se dar o trabalho de ter um celular à parte dentro de casa com todas as senhas. Realmente tomar cuidado em Waze, aplicativos, não deixar mais celulares, porque infelizmente você usa o Waze e ele é muito iluminado, ele demora para fechar. Então é aí que eles ficam mantendo aberto e eles são rápidos, eles vão passando o celular. E para realmente ver seus direitos dentro do banco, sabe? Ver o que eles estão... Você acaba tendo conta e você esquece. A gente não lê as coisas, a gente não sabe. Tem que realmente pôr isso como prioridade hoje em dia. Esse é o mundo real nosso. E nessa realidade, segundo a delegada, as vítimas precisam mesmo ter cuidado. É necessário um cuidado como nunca andar com o celular aberto, falando no telefone celular, mexer em aplicativos, ligar a sua música, estar no automóvel com o celular também aberto, colocar senhas e contrassenhas, nunca também anotar as senhas no próprio aparelho, naquele bloco de notas, e uma série de cautelas, infelizmente, que é necessário que a população tenha para que os criminosos não tenham a facilidade como estão tendo na prática do crime. O governo lançou hoje o programa Recicla Mais, com o objetivo de tirar um atraso no setor e multiplicar por 10 a reciclagem de lixo no país. Para começar, quem trabalha no setor vai receber incentivos. O programa lançado pelo Ministério da Economia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, pretende liberar crédito às pessoas que trabalham com reciclagem. Pelas regras assinadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes, os agentes de reciclagem vão poder habilitar notas fiscais geradas na comercialização de produtos recicláveis com entidades gestoras. São essas empresas que vão emitir crédito por meio de incentivos fiscais concedidos pelo governo federal. Para o ministro de Minas e Energia, quem recicla vai ganhar uma renda extra. Junto com o Ministério da Economia, nós vamos trazer valor para essa atividade. Nós temos que transformar essa atividade numa atividade lucrativa, achando soluções ambientais lucrativas para o meio ambiente, para o empreendedor e para as pessoas. De acordo com o governo, mais de 800 mil catadores serão certificados. A expectativa é de que o custo das empresas com reciclagem caia cerca de 80%, já que os recicladores vão ser parceiros e serão remunerados por isso. A ideia é que cada tonelada equivale a um crédito que pode ser comercializado com empresas geradoras de resíduos. Para o ministro Paulo Guedes, o ganho não é só na economia, mas também no meio ambiente. Ele destacou que todos os envolvidos na reciclagem vão ter lucros. De um lado, mais de 800 mil catadores de papel, mais de 1.100 cooperativas de catadores de papel. Gente simples, gente que está no lixão, gente que está catando garrafa de plástico, latinha de cerveja. Do outro lado, 240 mil empresas que, por uma legislação, Decreto-Lei 4.177, esse decreto exige que as empresas tenham seus sistemas próprios de logística reversa. Então, de um lado, as empresas com sistemas caros de logística reversa.
De outro lado, 800 mil brasileiros catando lixo. Esse programa, na verdade, certifica os 800 mil simples brasileiros, humildes brasileiros, eles passam a ser recicladores, agentes de reciclagem. E, do outro lado, essas empresas adquirem os créditos de reciclagem. Ainda de acordo com o governo federal, apenas 2% do lixo coletado em todo o país é reciclado. O problema é que menos de 45% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva. Com a iniciativa, o Planalto quer reciclar até 2040 10 vezes mais do lixo coletado hoje em dia. A cerimônia também tratou do desenvolvimento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, criado em 2010. O documento é considerado a principal ferramenta para garantir uma gestão efetiva do lixo urbano no país e agora foi regulamentado pelo Palácio do Planalto. O secretário de Qualidade Ambiental também acredita que a ação do governo federal cria meios de proteção da natureza. Ele vem trazendo mais valor para outros materiais, como o plástico, né? A gente tem um trabalho sendo feito agora com os eletroeletrônicos, já são mais de 3.400 pontos, como anunciado. Medicamentos vencidos que antes eram jogados, né, de toda forma, hoje já tem nas farmácias mais de 3.000 pontos instalados. Então, cada sistema tem os seus números, a sua forma de funcionar, e o mais importante é que possibilita a gente passar a seguinte mensagem, que o lixo nada mais é que matéria-prima fora do lugar. Se ele for descartado de forma adequada, ele pode retornar para o setor produtivo, gerando empregos verdes. Isso preserva recursos naturais, evita a poluição e, ao mesmo tempo, traz eficiência energética, redução do consumo de água e redução dos gases de efeito estufa. E os geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das comunidades. Nesta quarta-feira, a Unesco reconheceu o Geoparque Caminho dos Canyons do Sul como um dos 176 espalhados em 46 países. Um momento de oportunidades de colocar no mapa turístico do mundo um lugar onde a natureza é o melhor cartão postal. Dia 13 de abril irá sempre ser lembrado como um dia histórico para 7 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Geoparque Caminho dos Canyons do Sul foi reconhecido pela Unesco como um território de relevância geológica internacional e passa a integrar oficialmente a rede global de geoparques. A chancela insere a região no mapa dos destinos que são exemplo de gestão com um foco de desenvolvimento sustentável e abre portas para novas oportunidades de cooperação com outros 176 geoparques em 46 países. Isso tudo dará mais visibilidade e ainda mais oportunidades para as pessoas da região do extremo sul catarinense. Estamos comemorando a chancela do Geoparque Caminho dos Canyons do Sul, onde envolve 7 municípios aqui no extremo sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, que vai nos trazer um aumento muito grande do nosso turismo nessa região. Os municípios, esses 7 municípios, são 4 de Santa Catarina e 3 do Rio Grande do Sul, estão fazendo um trabalho integrado na questão de roteirização turística, sinalização turística, serviços turísticos, sem contar o atrativo que a gente vai ter mundialmente dos turistas que aqui vêm contemplar o nosso turismo de aventura, a nossa natureza exuberante. Então, a gente hoje fica muito feliz com essa chancela do Geoparque da Unesco, né, mundialmente conhecido agora, que vai fazer da nossa região um outro momento nessa questão de alavancar o nosso turismo. A decisão foi tomada e anunciada pela Unesco hoje após a sua reunião de número 214 da sessão do Conselho Executivo da organização realizada em Paris, que endossou a aprovação de 8 novos geoparques.
Os geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das comunidades. O Geoparque Caminho dos Quênios é formado pelos municípios de Cambará do Sul, Mampituba e Torres, do Rio Grande do Sul, Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, em Santa Catarina. O território abrange uma área total de 2.830.000 metros quadrados, cerca de 74 mil habitantes, e estão entre os municípios envolvidos no novo geoparque. No próximo dia 21 de abril, a Unesco apresenta os novos geoparques em um evento digital de boas-vindas que poderá ser acompanhado ao vivo pela internet a partir das 9 horas da manhã. Com isso, o Brasil passa a ter 3 geoparques, sendo o primeiro deles em Araripe, no Ceará, reconhecido em 2006, e agora o Caminho dos Quênios do Sul e o Geoparque de Seridó, no Rio Grande do Norte, que recebe o título no mesmo dia. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Eu sofri um derrame faz 30 dias, então eu não podia caminhar, porque me dava uma tontura e andava trabalhando e caindo. Para vir até aqui, eu vim com a minha filha. Cadê a filha da... Vem cá, vem cá, vem cá. Imita pra nós como é que você chegou com a sua mãe aqui. Assim, pastor. Aham, bem devagarzinho. Assim? Isso, porque ela... Fala, filha, Jesus me curou. Me curou. Jesus me curou. Que lindo, né, pessoal? Agora anda sozinha agora. Vai, filho de Deus, vai, filho. Só tem que ir só agora praticando para poder ficar firme mesmo. Foi muito sério. Para caminhar, eu tinha que andar agarrada nas paredes ou abraçada no pescoço da minha filha. O médico não dava expectativa de melhora? Não dava. Hoje eu caminhei, fiz a volta da Vitória e caminhei ali bem. Comecei a caminhar sozinha para lá e para cá, erguendo bem o joelho ainda. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.